Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de muitas aqui de desenho arquitetônico, certo? Hoje nós vamos estudar tipos de desenho e os papéis que nós utilizamos para fazer os nossos desenhos, tá certo? Vamos lá. Quando a gente pretende construir uma casa, né? A primeira coisa que a gente pensa é procurar um engenheiro. Em cidade pequena procura-se muito um pedreiro, né? Mas a gente surge sempre a necessidade de como a gente vai fazer a nossa casa, como é que vai ficar localizado os quartos, os cômodos, né? Então, quando eu falo, esse quarto vai ser aqui, esse banheiro vai ser aqui. Então, quando eu falo dessa forma, eu estou querendo fazer um projeto da minha casa. Então, a edificação não existe sem projeto, né, pessoal? Então, não tem como também, sem projeto, eu determinar, por exemplo, o custo que essa construção vai ter, o quantitativo de coisas que eu vou gastar, que a gente fala o quantitativo de insumos, de materiais que eu vou usar, e quanto tempo eu vou demorar para fazer essa minha construção. Não é isso? Então, antes de mais nada, para se construir, a gente precisa de um projeto, não é isso? Então, o que é projeto e o que é um desenho, pessoal? Então, o desenho é uma representação gráfica do projeto, constituídos pelas plantas, pelos cortes, pelas fachadas, pelas perspectivas, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui, né, um desenho à mão livre, certo? Esse desenho é à mão livre. E nós temos aqui embaixo a ideia desse desenho à mão livre que foi repassado para um projeto em si, certo, pessoal? Então, o desenho, ele é a sua perspectiva. Então, às vezes a gente desenha à mão livre, né? Para saber, não, eu quero isso aqui, o meu quarto vai ficar aqui, o banheiro vai ficar aqui, e depois só assim a gente vai começar o nosso projeto em si, certo? Então, como são as etapas do projeto? A primeira etapa do projeto, nós temos os projetos, o estudo preliminar, certo? Então, é a primeira resposta gráfica, né, do arquiteto. Você vai lá no arquiteto, fala com ele, vai dizendo o que quer e ele vai rabiscando. Então, é um projeto preliminar, é o gosto do cliente, como o cliente vai querer, os desejos do cliente, os anseios em relação ao projeto, certo? Então, costuma nessa obra, não sempre, certo, pessoal? Dá um valor estimado de quanto vai custar essa obra. Porque muitas vezes a gente utiliza, quando for lá no terceiro ano, vocês vão ver como é a questão do cubo. Então, às vezes o arquiteto tem como dar uma base por cima de quanto você irá gastar na sua obra, tá certo? Então, primeira etapa é estudo preliminar. Então, no estudo preliminar, nós utilizamos os croquis, né, que são feitos nos papéis manteiga ou papel fosco, que vocês vão entender o que é mais lá na frente, que eu vou explicar detalhadamente, certo? Então, aqui é um exemplo de um croquis, certo? E o exemplo do papel manteiga, tá bom? Então, estudo preliminar. O anteprojeto, pessoal, o que é o anteprojeto? Constitui a segunda representação gráfica, né, do projeto. É como se aquele esboço feito no grafite pelo arquiteto, ele passasse a limpo. E ali ele vai humanizando a planta, né, colocando cores, fazendo tipo um desenho à mão livre, certo? Ou com a ajuda de instrumentos, ele pode fazer também, que é o nosso caso, é o que a gente vai fazer com a ajuda do escalímetro, com a ajuda dos esquadros, com a ajuda da régua T, certo? E aqui, nesse exemplo, ele humanizou a planta, né, pessoal? O que é humanizar? Ele colocou todos os móveis, colocou umas coresinhas para ficar legal, certo? Aqui ele fez com a ajuda de instrumentos, mas esse desenho também pode ser à mão livre, certo, pessoal? Então, o anteprojeto. Depois, então eu tenho projeto preliminar, anteprojeto e voltei agora o meu projeto. Então, conhecido também como projeto definitivo ou projeto legal, ele é desenhado com auxílio de instrumentos, ou seja, é feito em escala, né? Que vocês vão aprender mais lá na frente o que é escala. Então, é feito em escalas, certo? E ele, normalmente, né, no caso que quando ele, hoje, como se usa softwares para fazer os desenhos, AutoCAD, Revit, certo? Esse projeto, ele tem que estar bem feito, porque ele vai passar por aprovações, aprovação de prefeitura, aprovação por um órgão que dá as edificações, conhecido como CREA, certo? E ele também vai lhe guiar para você fazer todo o orçamento da sua obra,
tá certo? Então esse projeto ele precisa estar muito bem feito, muito bem detalhado, porque ele servirá tanto para o orçamento como servirá para o guia na sua construção, certo? Então a gente chama de projeto definitivo ou projeto legal, certo? Por exemplo, aqui eu trago para vocês essa imagem desse projeto, certo? Então aqui, deixa eu só riscar aqui para vocês perceberem. Aqui eu tenho uma planta baixa, certo? Aqui eu tenho um corte longitudinal, aqui eu tenho um corte transversal, aqui eu tenho como se fosse a fachada, aqui eu tenho o meu, acho que é a minha planta de localização, certo? Dentro do terreno. Aqui eu tenho minha planta de situação, que é dentro da quadra onde ele comprou o lote, né? O meu quadro de esquadrias aqui, onde está determinado qual tipo de porta, se é de madeira, se é de vidro, né? O piso que eu vou usar e tudo. E aqui, pessoal, é o carimbo, onde está determinando quem foi o arquiteto, quem foi o engenheiro e etc e tal. Então, isso é um tipo de projeto definitivo ou projeto legal, tá certo? Aqui, por exemplo, foi utilizado um tipo de software para fazer, né? O AutoCAD, por exemplo. O meu projeto executivo, né? O projeto executivo é aquele, pessoal, onde vai todos os detalhes do projeto. O que é os detalhes? Por exemplo, é a bancada que você vai usar, o tipo de cerâmica que você vai usar, os móveis, né? As paredes, os forros. Então, é esses detalhes construtivos que não vai lá no projeto legal, certo? E nesse projeto executivo, nós conseguimos fazer um cronograma de obras, né? E também no projeto executivo nós temos os projetos complementares, como o projeto de elétrica, o projeto de hidro e sanitário, certo? Nós temos o projeto estrutural. Então, perceba que no projeto preliminar nós temos apenas rabiscos, que é onde o arquiteto traz os desejos do cliente, né? Depois nós passamos para o projeto, o anteprojeto, que é onde ele faz um rabisco mais interessante, né? Ele pode humanizar a planta, e ali também com as modificações, e a partir disso ele faz um projeto legal, né? Que é para conseguir as liberações, né? Isso, pessoal. E depois o projeto executivo com todos os seus detalhes, tá certo? E agora nós vamos estudar os nossos tipos de papéis. Que papéis são esses que nós utilizamos para fazer esses desenhos, né? No nosso caso, para facilidade da gente, também porque a gente mora em uma cidade pequena e que não oferece tantos tipos de papéis, nós vamos utilizar o papel milimetrado, de ofício, né? Nós vamos utilizar a folha sulfite, que é aquele A4 que vocês conhecem, e para quem gostar, nós vamos utilizar o papel manteiga ou papel vegetal, certo? Eu gosto mais de utilizar o papel sulfite A3, certo, pessoal? Porque quando a gente vai apagar, não mancha, e o papel vegetal ele mancha um pouco, certo? Então, aqui é um papel opaco do tipo canso. Esse aqui é principalmente para o projeto preliminar, certo? Os anteprojetos, desculpa, porque ele aceita aquarela, ele aceita pintar em cores, certo, pessoal? Então, não usamos muito no projeto preliminar, porque o projeto preliminar, ele rabisca muito, né, pessoal? A gente rabisca com grafite, então o grafite mancha muito, né? E a gente utiliza muito no anteprojeto, como eu falei, porque no anteprojeto a gente costuma fazer aquela brincadeira de humanizar a planta e usar a pintura, não é isso? O papel manteiga, pessoal. O papel manteiga é utilizado, né, com lápis grafite, do HB ao F, certo? O hidrocor, e não presta para pintar, pessoal, porque ele borra muito, certo? Ele é semi-transparente e fosco, e um pouquinho mais fino, tá certo? Do que o papel vegetal. Ele mancha um pouco, ele é dobrável, certo? Ao contrário do papel vegetal que
a gente não consegue muito dobrar, fica marcado, certo? O papel vegetal. Ele é mais espesso, ele é mais grossinho do que o papel manteiga é mais fininho, certo? É utilizado mais para desenhar, né, com tinta em projetos definitivos, né? E ele tem muita resistência ao tempo por ele ser meio que espesso, certo? O papel sulfite, pessoal, que é o famoso papel A4, que no caso vocês vão comprar o papel A3, né, tipo branco esse, porque ele é melhor de se utilizar, então compra o A3, certo, pessoal? Quem não achar o A3, a gente dá um jeito de colar os dois A4 para fazer um A3. Não fica no tamanho ideal, mas dá mais ou menos para se ajeitar, certo? A gente utiliza também para imprimir projetos na A3, certo? E para fazer projetos à mão também, certo? Aceita tanto coleção como aceita grafite, certo? Então ele não mancha muito. E o papel fosco, né? Eu não achei a imagem de papel fosco, porque eu só achei a caixinha, então não dava para colocar aqui, certo? É utilizado muito nos esboços das plantas, cortes e fachadas, e ele sobrepõe, né? Eu consigo sobrepor no meu desenho, né? Para mim, tipo, rabiscar. Então, ele é bom para fazer, tipo, cortes, né, pessoal? Ele é parecido com o papel manteiga e o papel vegetal, sendo um pouquinho mais fosco, certo? Utilizados com desenho feitos a grafite, né? Mas ele borra como papel manteiga, certo? Então tem que tomar muito cuidado com a questão desses papéis. Então fica aí a dica, vamos utilizar o A3 sulfite, certo? Ou papel milimetrado, pessoal, é bem legal o papel milimetrado apenas para desenhar, certo? Mas você não vai desenhar a planta no papel milimetrado, não. Se você for desenhar no papel manteiga ou papel vegetal, compre um papel milimetrado que ele ajuda muito a você desenhar, tá bom? Então essa foi a nossa aula de desenho. Até a próxima!